Intolerância, violência, angústia, agressão. Como pessoas boas se tornam más? Queria contar uma história para vocês de uma experiência que aconteceu na Universidade de Stanford em 1971. Um renomado professor de psicologia chamado Philip Zimbardo fez uma experiência um tanto quanto inquietante. Ele convidou alguns alunos da faculdade para poder verificar como é que funcionavam as relações de poder entre prisioneiros encarcerados, né, e os guardas que faziam, porventura, a vigília desses prisioneiros. Então ele pegou alguns alunos, convidou alguns alunos e separou esses alunos entre prisioneiros e guardas. E a ideia era que eles simulassem essa relação. Em pouquíssimo tempo, houve uma escalada de violência nessa experiência e os guardas começaram a humilhar, aliás, os alunos, né, fantasiados de guardas, começaram a humilhar, a agredir verbalmente, a criar uma situação de sofrimento com esses alunos que estavam se fazendo também como prisioneiros. Até que no 6º dia dessa experiência, devido a essa escalada de violência, foi necessário cancelar a experiência e teve uma repercussão muitas vezes até negativa. Esse professor, o Philip Zimbardo, tempos depois, ele escreveu um livro que foi premiado, chamado O Efeito Lúcifer, entendendo como pessoas boas se tornam diabólicas, que é justamente a primeira pergunta que eu fiz para vocês no início desse vídeo. Mas essa não foi a única experiência a respeito dessa inquietação do homem, dessa possibilidade de agressão do homem. Em 1963, um outro psicólogo também, chamado Stanley Milgram, fez uma experiência com os mesmos princípios, um pouco diferente, mas com os mesmos princípios em Harvard. O que ele fez? Ele convidou várias pessoas entre 20 e 50 anos e colocou essas pessoas em um quarto, onde tinha uma parede de vidro, e do outro lado tinha um aluno, que na verdade era um ator, né, se fazendo por aluno, cheio de eletrodos colocados no seu corpo. A ideia era a seguinte: toda vez que esse aluno errasse alguma pergunta, essa pessoa convidada poderia dar um choque nele. Os choques começavam com 15 volts e finalizavam com 450 volts, que era uma voltagem já perigosa, que já gerava risco para a pessoa. Só que aquilo tudo era uma simulação. O que acontecia era que aquele ator que se fazia passar por um aluno errava propositalmente e o pesquisador pedia para aquela pessoa convidada dar um choque nele, né? E ele usava alguns comandos, né? Por favor, continue. O experimento requer que você continue. É absolutamente essencial que você continue. Você não tem outra escolha a não ser continuar. E o interessante é que as pessoas iam aumentando a voltagem dos choques, né, até uma situação que, se fosse real, geraria dor, sofrimento, enfim, uma situação de risco de vida para aquela pessoa que estivesse levando aquele choque. Essa experiência, 65% das pessoas chegaram até os 450 volts. E todas as pessoas que participaram desse experimento chegaram até os 300 volts. Isso quer dizer que eles foram dando choques, até chegar minimamente a 300 volts e 65% até 450 volts. Isso leva a uma questão que é muito interessante. Como que a concepção do mal, da maldade, se constitui em pessoas que podem ou são boas. Mas esse não é o único exemplo que eu queria trazer para você. Um terceiro exemplo que eu quero te dar foi sobre o livro que a filósofa Hannah Arendt escreveu em 1963, contando a história de Adolf Eichmann. Você já deve ter ouvido falar desse livro, ele se chama Eichmann em Jerusalém. E é uma história bem interessante. Eichmann era o conceptor da logística da máquina de morte alemã. Era ele que era o responsável por verificar e por organizar todas as questões de transporte e a própria logística da morte nos campos de extermínio. Quando ele foi preso na Argentina na década de 60, o jornal a qual Hannah Arendt trabalhava a convidou para fazer a entrevista, para acompanhar, né, todo o processo de julgamento em Nuremberg. E quando Eichmann entrou, Hannah Arendt percebeu uma questão muito interessante. Eichmann não tinha um arquétipo de grande vilão, de monstro, né, do alemão nazista, mas Eichmann era uma pessoa que parecia muito normal, um físico um pouco mais baixo, um pouco gordinho, calvo, né? Parecia uma pessoa que não se colocaria nenhum tipo de maldade ou de crueldade na sua forma física. E na verdade, Eichmann, quando você verifica a história dele, ele não tinha nenhum histórico de violência, de agressividade ou de situações que apontassem o caminho
que ele iria seguir no futuro. E é interessante que Eichmann, quando ele foi entrevistado, quando ele foi arguído, né, pelos juízes, ele se colocou nessa situação. Ele entendia que não tinha feito mal algum a nenhuma pessoa. Ele entendia que tinha agido em prol do seu país e feito o que qualquer cidadão deveria ter feito. E veja como que é interessante. O mal, ele acaba sendo banalizado pela pessoa de tal maneira que a pessoa não compreende que ela está agindo a favor desse mal. Bauman tem uma questão bem interessante a respeito desse sentimento. Ele comenta o seguinte: como esse mundo seria seguro, tranquilo, confortável e amistoso se apenas os monstros perpetrassem atos monstruosos. O que essas três experiências ou essas três considerações parecem nos remeter é que pode ser fácil ou parece ser fácil incitar pessoas boas a realizar atos de maldade. E quando a gente percebe as redes sociais, a internet e todas as possibilidades que elas nos traz, parece que essa possibilidade está sendo cada vez mais aperfeiçoada. Pensa nisso, ok? Um grande abraço e até a próxima esquina do pensamento. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas,